Bom, desde que eu era pequeno, eu sempre fui interessado em economia de alguma forma, mesmo quando eu nem sabia o que era economia, ou pensamento econômico, ou ciência econômica. E eu tenho certeza que as minhas primeiras experiências com economia ou com pensamento econômico foi jogando videogame. E se você é da minha geração, provavelmente você teve ali contato com os MMORPGs como Ragnarok, Tibia. E eu joguei Ragnarok por muitos anos da minha vida. Mas independente de qual deles você jogava, se você jogava qualquer outro, inclusive, muito provavelmente existia um sistema de troca entre os jogadores, no qual você poderia vender itens para um jogador e receber dinheiro, ou pelo menos fazer a transmissão ali de dinheiro de um jogador para o outro. E se o seu jogo tinha isso, eu tenho certeza que ele também tinha inflação. E foi exatamente daí que nasceu esse primeiro contato ali com o pensamento econômico, porque eu passei algum tempo da minha vida tentando entender e explicar por que que um item, né, que via ser vendido por 100 mil dinheirinhos, era depois vendido por 1 milhão e depois por 10 milhões e mais tarde chegou até 100 milhões. E isso era muito ruim pra mim, porque não era mais fácil de fazer dinheiro no jogo. Então existia alguma mecânica, né, que estava errada ali, na qual eu não conseguiria fazer mais dinheiro sendo um jogador que jogava ali sozinho. Eu era uma criança também, não tinha muita facilidade para fazer negociação entre os jogadores, não tinha dinheiro para colocar dentro da minha conta. E isso dificultava um pouco para crescer no jogo quanto mais tempo demorava, né? Então, quanto mais tempo levava, mais caro ficavam os itens e mais difícil era também de fazer dinheiro. Enfim, o ponto que eu quero chegar aqui é que os jogos, não só os videogames, mas também jogos de tabuleiro, jogos de forma geral, tem muito a ver com economia e pensamento econômico e com estrutura econômica. Então, todos eles, de alguma forma, se a gente olhar fundo o suficiente, vai conseguir aprender alguma coisa sobre economia. Em alguns isso é mais evidente, mais explícito, mas em outros nem tanto. E eu quero tratar aqui sobre algumas lições que a gente pode tirar sobre estrutura econômica, estrutura social, né, econômica, dentro do The Last of Us. E por que The Last of Us? É porque tá na moda, tá tendo a série agora, todo mundo tá assistindo, falando sobre, assistindo o vídeo aqui no YouTube. E também porque é um cenário pós-apocalíptico, né? É um jogo ali no qual o sistema capitalista financeiro que a gente conhece, como organização de sociedade, não existe, e a gente vê, né, nesses cenários, não só em Last of Us, mas também The Walking Dead ou outros cenários do mesmo tipo, né, apocalíptico ali com zumbis, a gente vê organizações sociais tentando se formar com sistemas diferentes de economia, ou sistemas diferentes que impulsionem ali a interação entre as pessoas de uma mesma comunidade para prestação de serviço ou compra de bens. E eu acho que é muito interessante que, principalmente, esses jogos ali pós-apocalípticos, sem um sistema capitalista financeiro, tem a mostrar pra gente, é que existem diferentes tipos de capital, né? Hoje, como a gente vive em um mundo muito globalizado, cidades muito grandes, e é onde tudo é financiarizado, né? Tudo depende de dinheiro, praticamente todas as trocas acontecem com base de dinheiro, e o altruísmo acaba sendo deixado de lado, um pouco mais terciário, quartiário dentro dos nossos valores, porque a gente não conhece as pessoas com quem a gente está interagindo comercialmente, acaba não sendo tão relevante saber o quanto essa pessoa já contribuiu para a sociedade, ou o que ela faz, ou mesmo se alguma coisa melhor vai sair dali em uma próxima troca. Porque muito provavelmente ela não vai acontecer. E dentro desses cenários pós-apocalípticos, eu acho que é muito interessante que a gente consegue observar mais evidentemente que o capital financeiro não é o único modelo de acúmulo de capital, né? A gente tem também outras formas de ganhar reputação, por exemplo, para conseguir barganhar em compras de bens ou serviços dentro de uma comunidade. Mas então vamos lá, eu vou tentar passar aqui por algumas comunidades que a gente observa no jogo, né, usando ali as informações que o jogo disponibiliza dentro da estrutura dessa comunidade para formular ali algumas hipóteses de como funcionam as trocas e o comércio e a estrutura econômica dentro de cada uma delas. E é claro que eu vou ter que formular hipóteses aqui, porque né, nem tudo o jogo disponibiliza de informação dada pra gente, né? O foco do jogo não é esse, então eu vou estar extraindo leite de pedra aqui. E eu vou estruturar em ordem cronológica aqui dessas três organizações que eu vou falar, mas eu também acho que serve como uma estrutura de conservadorismo, né, com relação ao sistema que a gente tem hoje. Então esses sistemas saem ali de alguma coisa mais próxima de unicamente um capital financeiro, e a gente vai discutir o porquê disso, para alguma coisa que quase não depende, né, que praticamente não depende de capital financeiro. Eu acho importante observar também que o jogo tem muitas comunidades. A gente vai passando por várias delas ao longo dos dois jogos, e muitas vezes não existe informação suficiente para a gente inferir ali como funciona a estrutura social. Mas eu vou falar das três principais aqui nesse vídeo, que são a Fedra, os Vagalumes
e a cidade do Tommy, né, lá Jackson. E eu acho que como essas três, elas têm elementos bastante diferentes entre si, dá para expandir isso para outras comunidades que vão acabar sendo intermediárias entre elas. E bom, antes de começar também, né, só para você que tá chegando aqui sem conhecer muito bem o que é The Last of Us, não sabe do que eu tô falando até agora, The Last of Us é um jogo no qual a gente acompanha uma história principal, né, pelo menos no primeiro jogo, onde os personagens vivem em um mundo pós-apocalíptico, onde existem zumbis que são tomados por fungos. O objetivo, né, do personagem principal dessa história aqui, é o Joe, é levar, né, cargas. Ele é um contrabandista, mas nesse caso ele está levando uma carga que é uma menina para um hospital do outro lado do país, para que supostamente os cientistas consigam encontrar uma cura para essa infecção dos zumbis, né? E é por isso que a gente sai de uma região e vai para outra, né, fazendo ali viagens e passando por diversas comunidades diferentes. No segundo jogo é parecido também, a gente tem uma história que é mais diferente, a gente joga com a menina, dessa vez, mais crescida, em um cenário mais distante, né, dentro do apocalipse. E a gente parte de uma das comunidades da qual eu vou falar aqui, que é a última, para um cenário de vingança na qual a gente cruza de novo, né, com várias outras comunidades menores e que também são parecidas com essa inicial da onde a gente sai, né, mas mais militarizadas, às vezes mais fanáticas religiosamente, mas que funcionam com estruturas que o jogo não fornece informação suficiente para a gente entender como elas funcionam economicamente, mas dá para ter uma ideia do que as pessoas prezam como mais importante ali dentro e como elas realizam trocas e interações entre si. Mas eu não vou precisar falar sobre elas, porque elas são muito menores, e a partir das três que eu vou citar, acho que já dá informação suficiente de como analisar essas outras sociedades. Mas bom, a primeira sociedade, né, que a gente vê dentro do jogo, que é também a mais conservadora e mais parecida com a nossa sociedade capitalista financeira, são as zonas de quarentena da Fedra, né? A Fedra é formada por militares e os militares eles partem de um cenário na qual os civis foram agrupados em zonas de quarentena e os militares meio que tomam conta desses civis. O problema é que não existe mais um governo para administrar os militares, então os militares viraram o próprio governo dentro dessas zonas de quarentena. E existe alguma forma, algum mecanismo de comunicação entre uma e outra. Então, os militares de uma zona de quarentena, sei lá, em Nova York, por exemplo, se comunicam com outra que está em Washington, por exemplo. O jogo não mostra exatamente como funciona essa comunicação, como eles enviam recursos de um lado para o outro, mas dá para entender que existe alguma logística de troca de recursos, de fatores produtivos e de insumos entre essas quarentenas. Então a gente vê aqui uma estrutura social na qual os militares ocupam um papel de administradores da comunidade, mas também de protetores dela, né, na qual eles saem ali em patrulhas, eles protegem os muros, enquanto os trabalhadores, né, dentro ali, os civis, ocupam ali posições produtivas, digamos assim, na qual eles prestam serviços para a comunidade e também vendem produtos em troca de uma moeda comum, né, que seria os vales de ração, ou vale de comida, vale de alimentação, qualquer outra coisa que você queira chamar. Eu não sei o nome em português. E aqui já nasce ali uma observação interessante, né? Essa comunidade, ela, que, como eu digo, é a mais conservadora, porque é a que mais se assemelha com o mundo que a gente já conhece aqui, ela opera em um sistema financeiro, monetário, né, semelhante ao que a gente fez no padrão ouro. Então, existe uma moeda comum que tem o seu valor ancorado em um produto valioso, que ao invés de ser metais preciosos, são comidas, né? Que é aquele bem mais precioso que garante ali a sobrevivência dessas pessoas. Uma sobrevivência mais confortável seria uma sobrevivência com mais comida. Só que esses vale ração ou vale alimentação não compram apenas comida, né? Eles, como eu falei, servem ali para compra de tudo. Então, as armas que o Joel contrabandeia junto com a Tess são negociadas com vale de comida. Os serviços entre os civis e os militares são negociados com vales de comida ou vale de ração, e os produtos que são trazidos de fora da comunidade também são negociados em vale de refeição. E aqui eu acho que vale uma outra observação bastante interessante, né, que mostra que é uma sociedade complexa, né, porque existem diversas regiões que são administradas e todas elas têm prestações de serviços diferentes, quantidades de comidas diferentes, e ainda assim elas usam os vale alimentação como uma moeda comum. Então, pelo que dá a entender no jogo,
Quando você sai de uma zona de quarentena e vai para outra, o vale de alimentação é o mesmo, né? Então, os militares eles conseguem fazer ali um câmbio dessas moedas de um lugar para o outro, comprando a mesma coisa com um poder de compra parecido para todas as moedas. E isso é muito interessante também porque mostra um nível maior de complexidade para a administração comum dessas sociedades, dessas zonas de quarentena, do que se a gente tivesse um administrador comum, né, que tivesse ali alocando a logística de envio de ração para um lado, envio de ração para o outro, envio de civis de um lado para o outro, ou mesmo os fatores de produção como um todo, né? Isso é muito melhor porque onde tem mais comida, as pessoas tendem a ir mais. Aqui eu não tenho certeza se os civis têm essa permissão para trocar de zona de quarentena com tanta liberdade, provavelmente não, mas assumindo que tenha, né, pelo menos que os militares tenham e os insumos também tenham, o incentivo à produção fica melhor, né, e o incentivo ao desenvolvimento dessas comunidades, das zonas de quarentena como um todo, também é maior. E fora isso, o valor do vale-refeição também fica maior, porque você garante que o valor, né, ancorado de cada um desses vales é maior. Então, para cada nova comida que entra, a Fedra deve imprimir ali um vale alimentação novo para garantir essa paridade do poder de compra de cada vale para cada alimento. Só que quando a zona de quarentenas, né, ou as zonas formam um território maior, você tem mais alimento, a princípio, né, assumindo aqui, e, portanto, um valor mais ancorado dessa moeda, né? Você tem ali a produção conjunta desses centros, desses territórios, se somando e garantindo uma estabilidade maior para essa moeda. E a segunda comunidade que a gente tem, né, dentro do jogo são os vagalumes. E o jogo não aborda muito bem qual é a moeda que eles usam, então aqui eu vou fazer uma primeira hipótese, que é a de que os vagalumes usam também vale-refeição para negociação, e isso não é uma hipótese muito forte, porque a gente vê o Joel negociando, né, com vagalumes e ele tende a negociar com vales-refeição. Então isso leva a gente a entender que os vagalumes eles também têm uma organização baseada na mesma moeda do que a Fedra, né? Então isso faz sentido também. Os vagalumes eles nascem, né, dentro das zonas de quarentena. Então a zona de quarentena que inicialmente era tomada por militares é depois tomada por uma parte dos civis que derruba os militares em meio que um golpe de Estado e toma o território deles, né? Só que eles fazem isso em várias zonas de quarentena e meio que formam ali um cenário de antagonismo entre essas duas organizações, tanto os militares quanto os vagalumes, que seriam como terroristas, dependendo do lado que você está vendo a história. E isso contribui à nossa hipótese, porque se eles vieram de dentro, né, reformular toda a estrutura econômica pela qual eles já estavam ali acostumados dentro das comunidades em que eles viviam, acaba sendo muito trabalhoso. Então dá para inferir que eles estão usando a mesma moeda, mesmo depois do golpe de Estado, e que a ancoragem desses vales de alimentação ainda são na ração, né? Só que isso acaba enfraquecendo, né? Esse é um ponto fraco da história. Porque a Fedra e os vagalumes são inimigos mortais, né? Eles se odeiam mesmo. Eles estão ali disputando territórios e usando a mesma moeda. Isso é um perigo porque, se a gente assumir que os vagalumes não têm o poder, né, sobre a impressora dos militares que estão ali imprimindo os vale-refeições para fazer essa paridade da moeda com a refeição, né, com o estoque de refeição, a gente vê um problema muito grave na estrutura econômica dos vagalumes. Porque é muito fácil para os militares sabotarem toda a estrutura econômica dos vagalumes, né? E aqui a gente tem que lembrar que não é apenas uma comunidade, não há somente como trocar. Vamos parar de fazer as trocas dentro dessa comunidade. Por quê? Tanto a Fedra quanto os vagalumes têm diversas zonas de quarentena. Então, reestruturar a economia de uma hora para outra acaba sendo difícil. Caso a Fedra chegasse ali imprimindo e distribuindo um monte, né, de vale alimentação para as comunidades dos vagalumes, isso poderia sabotar toda a economia deles e causar ali uma onda de inflação que iria descredibilizar completamente as moedas dentro dessas comunidades. E aqui eu estou assumindo que não existe comércio entre vagalumes e Fedra. Isso daqui acho que não é uma hipótese muito forte, mas mesmo que houvesse, os canais são estreitos para isso, a contaminação
dentro dos grupos da Fedra seria menor do que nos grupos de vagalumes. Então, para compensar essa nova emissão, essa nova entrada de papel moeda dentro das comunidades dos vagalumes, eles teriam que aumentar muito a produção de comida. Então, fica a dica para a Fedra, né, caso eles não sabiam disso ainda, dava para sabotar toda a economia dos vagalumes. No caso, isso não acontece, né? O jogo ele não passa por esse assunto dentro dos dois jogos, mas a gente sabe que ambas as comunidades no segundo jogo já deixam de existir, tanto a Fedra quanto os vagalumes. Só que os vagalumes têm outro problema por não emitir a própria moeda. Se de um lado eles importariam inflação externa, caso a Fedra começasse a emitir mais moeda, a gente vê que internamente eles também têm um problema por ter uma fonte estagnada, né? Uma quantidade estagnada de papel moeda, ou uma oferta constante de moeda. E por quê? Porque mais tarde no jogo, já no segundo jogo, a gente percebe que os vagalumes eles já tinham comunidades mais avançadas, tendo estruturas ali para produção agropecuária mesmo. Então eles tinham pequenas fazendas, tinham ali criação de animais, e isso aumenta consideravelmente a oferta de comida, né? Com o tempo, mais terras ali seriam conquistadas, mais fazendas seriam feitas e a oferta de comida seria crescente para a população deles. Só que isso é um problema quando você tem uma oferta constante de moeda, né? Então, tendo esse cenário de oferta constante de moeda, mas uma oferta crescente de alimento, os vagalumes entrariam em uma espiral deflacionária. Então, o papel moeda deles valeria cada vez mais. Isso seria um problema porque você está punindo o produtor que está vendendo, né? O incentivo dele a segurar a sua produção, né? Criar estoque, acaba sendo maior porque no dia seguinte o vale alimentação que ele vai receber vai estar valendo mais, né? Se hoje ele vende por 1 vale alimentação, amanhã ele vai estar vendendo por 2 e assim em diante, né? Depois de amanhã por 3. E isso cria um impedimento a novas trocas, né? Se ele não está produzindo mais porque está criando estoque, está acumulando estoque, ele vai parar de comprar insumo e quem estava produzindo ali vai parar de receber os vale alimentações e aí você entra em um problema na qual a economia dessa sociedade iria colapsar por não ter um aumento da oferta de moeda, né? Você tem que ter equilíbrio ali entre oferta e demanda do papel moeda deles. Então, sem esse incentivo para novas trocas, a economia dos vagalumes iria colapsar, porque eles não teriam controle simplesmente sobre a oferta monetária. Então, isso dá para perceber que monetariamente a economia dos vagalumes, caso eles não façam essa alteração, né, continuem dependendo do sistema anterior que herdaram da Fedra, acaba sendo muito instável. E eles têm ali uma fraqueza, né, no sistema ali produtivo deles, não só produtivo, como também de recompensa ali pelo trabalho prestado pelos próprios militares, né? Eles têm ali uma estrutura militar na qual eles precisam fazer expansão para novas zonas de quarentena, eles fazem sabotagens nas instalações da Fedra, e isso tudo tem um custo que não seria cumprido, não seria suprido caso a economia deles colapsasse. No entanto, os vagalumes eles trazem para a gente um conceito econômico, né, que é muito valioso quando a gente pensa ali do que a utilidade das pessoas valoriza, que não é apenas dinheiro, né? Não é apenas a capacidade de comprar mais comida. E por quê, né? Porque diferentemente dos civis que estão vivendo nas zonas de quarentena da Fedra, né? Eles são obrigados a estarem lá, porque se eles não estão lá, eles vão morrer por não ter proteção militar. Os civis que estão nas comunidades dos vagalumes, eles estão ali por uma questão de ideal, né? Os vagalumes, eles nascem como uma organização que está ali contra a dominância da Fedra, dos militares, e também está focada na busca de uma cura, né? Eu vou focar um pouquinho mais aqui nessa busca pela cura, porque parece ser um objetivo principal mais tardio, quando a sociedade deles já está mais estabilizada. Então, além do capital financeiro ali, que é representado pelos vales de alimentação, existe também um capital militar, né? Um capital ali mais associado à honra, ou pontos que você ganha ali dentro da sociedade por ter contribuído mais na busca pela cura, né? Ou por ter contribuído mais na libertação das pessoas diante do poder dos militares. Então, existe alguma coisa dentro dessa sociedade que diminui os custos das pessoas em fornecer serviços ou fornecer bens para determinadas pessoas. E essas pessoas, geralmente, têm pontos sociais mais elevados do que outras. Isso a gente pode chamar aqui de capital social, por exemplo. Então, se a gente pensa numa pessoa comum que está ali vendendo qualquer coisa dentro de uma zona de quarentena dos vagalumes, essa pessoa tem ali uma utilidade maior, ela tem uma disposição maior a vender
um produto para alguém que tem uma alta quantidade de pontos sociais, porque essa pessoa está ali mais perto de encontrar a cura, do que para outra pessoa comum. Então isso diminui o custo médio dos produtos e dos serviços que são prestados dentro dessa comunidade. E além disso, a própria prestação de serviço acaba trazendo um acúmulo de pontos sociais, porque essa pessoa é reconhecida por aquele serviço que ela está fazendo. Então, dentro das comunidades do Vagalumes, dinheiro não é tudo, né? Dá para dizer dessa forma. Existe uma recompensa social para cada serviço prestado e para cada bem vendido, né? Para cada coisa que aproxima mais essa comunidade de um objetivo final comum para todas essas pessoas. Diferentemente das zonas de quarentena da Fedra, né? Se a gente pega uma pessoa comum que está ali contra a vontade dela, porque ela só está ali porque ela não quer morrer, ela vai estar cagando se ela vai estar vendendo um bem para o vizinho dela ou para um militar. Na verdade, a preferência é nem vender o produto para o militar, porque a chance dele só sair sem pagar é maior, né? Uma vez que eles estão em uma dominância política ali e sem grandes incentivos para produção, pensando nesse sentido. E com isso, né, a gente vê que a comunidade dos vagalumes, apesar dessa instabilidade monetária, quando a gente pensa em estrutura econômica, eles são muito mais fortes do que os militares, né? Existe um incentivo estrutural maior à produção lá dentro, o ganho que você teria em pesquisa, desenvolvimento e acúmulo de capital total seria maior nas comunidades dos vagalumes, e se não fossem as instabilidades políticas e militares que esse mundo do Last of Us tem, muito provavelmente eles teriam ganhado essa guerra. Independentemente do lado que você prefere durante o jogo, eles têm uma estrutura econômica melhor. Só que ao longo do jogo a gente vai vendo, né, que essas sociedades elas vão colapsando, principalmente por questões políticas e militares, né? Existem ali disputas dentro delas que novos grupos se opõem ao grupo dominante, ou pelo menos a estrutura que eles têm não é suficiente para toda a área que eles cobrem, então acaba tendo uma fragmentação das sociedades em grupos e comunidades menores, né, mais fáceis de serem geridas. E eu acho que é aí que entra a terceira comunidade que eu queria analisar aqui, que é a sociedade do Tommy, né, lá em Jackson, e que dentro do que o jogo apresenta pra gente é a maior pequena comunidade que o jogo tem, né, que esse mundo tem, porque ela tenta ser autossuficiente dentro das coisas que ela produz, ao mesmo tempo em que ela não tem uma estrutura de zonas de quarentena distantes entre si, que se comunicam de alguma forma. E diferentemente das outras comunidades que eram maiores, né, e que tinham muitas pessoas em muitas regiões diferentes, a comunidade do Tommy, em Jackson, ela tem uma característica muito peculiar, que é não ter moeda, né? Pelo menos, ao que tudo indica, não existe uma moeda. Ali, a moeda, ela é puramente social, ou pelo menos qualquer troca que exista, ela vai acontecer na base do escambo ou da troca de favores. Então, aquela pessoa que no seu tempo livre produz uma cadeira, consegue trocar por toalhas com a vizinha, por exemplo, que no tempo livre também produziu aquelas toalhas. Só que a gente vê que todo o serviço social, né, comunitário, é organizado por um líder, que no caso é o Tommy, e que consegue fazer ali a alocação de turnos e de grupos que vão estar ocupados de fazer rondas, que vão estar ocupados de defender essa comunidade, ou que vão estar ocupados em prestação de serviços básicos dentro da cidade. Só que aqui que vem, né, a parte interessante. Aparentemente não existia uma forma de fazer isso sem uma remuneração monetária, né? Dentro da comunidade do Tommy, isso não só aparece como é possível. Inclusive, existe uma recompensa que não é financeira, né? Que é o ganho que você tem por fazer essas prestações, né, cumprir ali direitinho o seu turno, é um ganho de capital social. Então existe um reconhecimento pelo trabalho que você está fazendo, e na hora de fazer um escambo, você que já tem grande acúmulo de capital social, tem ali uma possibilidade melhor de conseguir uma negociação mais vantajosa para você. E isso tudo é muito positivo para Jackson, porque dentro desse acúmulo que cada pessoa, cada indivíduo lá dentro tem de capital social, você vê que existe uma coesão maior, né, dessas pessoas, do interesse em comum, que, mesmo que não seja tão altruísta quanto o dos vagalumes, é altruísta ali dentro do objetivo comum de sobreviver, né? Os vagalumes estavam preocupados em encontrar uma cura
para o vírus, algo que melhoraria a vida de todo o mundo. Os habitantes de Jackson já estão desiludidos com isso, mas estão ali com o objetivo comum de sobreviver. Então, se você faz direitinho o seu trabalho, você garante a sobrevivência do seu vizinho e ele te reconhece por isso. No entanto, né, nem tudo é flor. A gente percebe que essa comunidade de Jackson, ela tem um fator limitante, né? Ela funciona porque são poucas pessoas que estão ali, né? É muito fácil para o Tommy conseguir fazer a gestão nome a nome de quem vai estar em cada turno e isso ser uma administração relativamente barata, sobre a qual ele assume todo o custo, né? E existe um custo de fazer isso, que é o custo de ter muitas responsabilidades, por exemplo, é o custo de ter que lembrar e estudar qual é a melhor prática que se tem sobre cada situação, né? E aqui eu estou falando sobre as interações que ele tem ali com essas pessoas. E a gente vê que o custo maior, né, por esse modelo econômico e social de Jackson é a limitação no crescimento, né? Então seria muito difícil que Jackson crescesse da mesma forma que os vagalumes cresceram. É muito difícil e com pouco incentivo que as pessoas trabalhem para o crescimento da cidade e não apenas para a manutenção do status quo, que é todo mundo vivo. Fora isso, a forma mais barata, né, de você conseguir esses pontos sociais acaba sendo a formação de patrulha, né? Então acaba sendo você participar de patrulha ou pelo menos participar de rondas. E isso é um problema, porque dessa forma ninguém vai querer prestar os serviços sociais, ou pelo menos a prestação de serviços sociais acaba sendo menos remunerada do que os serviços militares. Mas bom, o que eu queria trazer aqui é que dentro, né, desses cenários ali apocalípticos, a mensagem parece ser de que a sociedade, né, a humanidade sempre encontra formas de se agrupar em sistemas que são semelhantes ao que a gente já conhece de harmonia social com base em troca de favores e com base no acúmulo de capital, seja ele financeiro por meio de vale de ração, ou seja ele social pela prestação de serviços e ganho de honra dentro de uma comunidade. E a gente pode chamar isso de sistemas de valor. E a outra coisa é que sempre que tiver pessoas vivas com escassez de recursos, vai existir economia e sistemas econômicos nas quais elas se apoiam para conseguir estruturar ali a harmonia comum do que elas têm que fazer para sobreviver. E o que muda é só o que a gente troca e o porquê também. Então eu fiz esse vídeo um pouco diferente do que o padrão aqui do canal. Geralmente eu faço as análises, né, com base no noticiário ou em notícias de política econômica ou monetária, principalmente fiscal também, e falo aqui sobre como e tento passar um pouco de educação financeira para as pessoas entenderem melhor como funciona o mercado financeiro e como os ativos valorizam ou desvalorizam. Mas deixa aqui nos comentários qual outro jogo você consegue fazer alguma associação aqui com economia, se você jogou os jogos que eu falei no começo também e também sofreu com inflação. E se inscreve no canal também para ter ali mais dicas de economia e ver mais análises voltadas para esse assunto, seja de economia, política ou de cultura pop. E é isso, obrigado pessoal.